Fala aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Seguindo aí nossos estudos sobre a água, página 731, né? Hidrografia e sociedade. Na realidade, a gente vai ver nesse capítulo a relação direta, né, da água eh, no desenvolvimento, né, das civilizações, da humanidade e também, né, as ações da humanidade contra esse recurso, né, que é essencial para a vida, né? O nosso planeta é conhecido como o planeta água, né? É, mas o total de água existente, né, na Terra, vou aumentar aqui um pouquinho, a gente vai ver, 97,5% é água salgada e só 2, né, por cento e meio é água doce. Desse total aí, o que a gente tem o acesso, né, direto, que são as águas superficiais, né, rios, lagos, 1%. As águas subterrâneas, né, lençol freático, os aquíferos, 30%. E as geleiras, com 69%, né, da água doce no mundo. Essa relação direta da água, ela vem, claro, por uma dependência do ser humano, a dependência da vida, né? Em condições normais, a gente consegue ficar até 5 dias sem beber água, mas a gente sabe que o planeta é completamente diverso. Então, em regiões com clima extremamente seco, né, quente, essa média aí de 5 já cai para 3 dias. Então, fica bem nítido, né, que é um recurso essencial. E sendo essencial, né, a menor parte sendo água doce, né, a maior parte dessa água doce estando em geleiras, a gente ainda tem uma questão que a distribuição é desigual, né? Fora a divisão que a gente vê aí, né, a maior parte nas geleiras e 1% só no nosso acesso direto, que é por via águas superficiais, os territórios têm também uma distribuição de água distinta, né? E que aí a tendência, né, e a gente já vê ao longo da história e na atualidade, é que a falta ou a redução do acesso a esse recurso pode levar, né, à ocorrência de conflitos, beleza? Seguindo, nós temos aí abordando sobre a origem, né, da água. Então, passada a introdução, nessa primeira parte aí a gente vê as teorias, né, que julgam aí a forma como a água, né, chegou ao nosso planeta. Então a gente tem teoria dizendo que ela já estava, né, no estado sólido no espaço, no processo de formação do universo, né? Ela foi e formação dos planetas, ela acabou sendo adicionada a esses planetas. Outra teoria fala que vem também como se viesse junto de asteroides, cometas e meteoros que atingiram, né, os planetas ao longo da formação do universo. E a teoria mais utilizada, só aumentar aqui um pouquinho, a parte onde fala sobre ela, é que a água surgiu a partir do processo da Terra de aquecer e resfriar, né? Então, a partir do resfriamento, houve uma fusão, né, entre o hidrogênio e o oxigênio, a partir daí, né, formando H2O, a água, e também, né, toda a estrutura física, né, ou os estados físicos desse recurso, como o estado sólido, né, líquido e o gasoso. Beleza? Seguindo, na página 733, a gente começa a ver, puxar um pouco, né, para o contexto histórico dessa relação da água com o ser humano, né? Então ele já inicia aí com o título, né, o subtítulo Água e as Civilizações. Isso porque por ser né, a gente falou já isso é um recurso essencial, as populações a partir do momento, né, o ser humano a partir do momento que começou a domesticar os animais, né, formando criações, a domesticar as plantas, né, a partir do desenvolvimento da agricultura,
ela deixa de ser nômade, então deixa de ficar, né, rodando e se fixar, então se tornar, né, uma a palavra agora fugiu, mas a questão em si, né, a população humana passa a se fixar em territórios. Os primeiros territórios que ela se fixa são áreas próximas a grandes rios e lagos. E essa proximidade tem uma relação com também o desenvolvimento, né, dessa pecuária e agricultura que a humanidade desenvolveu. Né? Isso porque, por exemplo, pegar o caso dos egípcios. O rio Nilo ele atravessa uma região extremamente árida, né, no norte da África, o deserto ali do Saara e as suas bordas, né, que são semiáridas. Então ele corta as regiões que já é complicado o desenvolvimento da agricultura. E o que os egípcios, né, desenvolveram? Uma agricultura na margem dos rios, ou do rio Nilo. Né? Então tem o período da cheia, então as águas do rio transbordam, acaba alagando, né, as margens. No período da seca, essa água recua, as margens acabam se tornando férteis, né, devido aos nutrientes que são carregados pela água do rio, e a partir dali desenvolver, né, a agricultura. Só que além disso, os egípcios, né, desenvolveram um processo de irrigação, né, para essa agricultura. E aqui nesse infográfico da página, a gente tem uma noção da, do avanço, né, que os seres humanos alcançaram com a disponibilidade desse recurso. Primeira área que a gente vê logo é destacada é a Europa, tá? Então, o Império Romano foi o que demonstrou o melhor controle com esse recurso. Outras civilizações, principalmente os gregos, né, já desenvolvia ali o sistema de aquedutos, mas de uma forma bem simples. E os romanos eles desenvolveram esses aquedutos com altos conhecimentos de engenharia. A gente está falando de centenas de quilômetros de aquedutos que abasteciam as diferentes cidades romanas, atravessando não só planícies, mas também morros e montanhas. Então fazia a água subir, né? É, Havia ali todo um cálculo e desenvolvimento matemático. Então o grande destaque, né, da relação da água com a civilização romana tem a ver com essa construção desses, desses aquedutos, tá? Depois a gente tem aí ao lado o Oriente Médio, a região, né, extremamente árida, como a gente estava falando anteriormente ali do Egito, né, onde dois importantes rios foram essenciais para o desenvolvimento de diferentes civilizações, né, é o rio Tigres e o rio Eufrates. Dentre essas civilizações, a gente tem sumérios, fenícios, né, persas e povos, né, que habitam ali a região desde 4500 a.C., né, e também construíram aquedutos, né, poços, reservatórios de água e canais de irrigação, né, para obterem o melhor uso dessa água. Descendo aqui no continente asiático, o destaque vai, né, para os chineses, o crescimento do Império Chinês há milhares de anos e o seu uso, né, e a sua utilização da água, não só por meio de um sistema de drenagem, abastecimento, também rede de esgoto. Na África, eu citei os egípcios anteriormente, né, com esse uso direto ali do Rio Nilo para abastecimento, navegação, né, usando aquedutos e irrigação, mas também vale destacar as civilizações que se desenvolveram ao redor de grandes lagos, né, como em países como Congo, Zambésia e na região ali central também próximo ao Lago Orange, tá? Nas Américas,
o destaque aí vai para a civilização pré-colombiana, e aí principalmente incas e astecas. Os incas se concentravam na região, né, onde hoje a gente conhece como Peru, uma área ali bastante acidentada devido à Cordilheira dos Andes. Então eles ali desenvolveram um sistema de redução, né? O que a gente viu anteriormente aí sobre aquele terraceamento, né, de áreas de montanha, já é uma técnica que era utilizada pelos incas. Eles também canalizaram, né, a água, desenvolveram ali técnicas de captação de água, tá? E isso são civilizações também, a gente está falando de ou centenas, né, depois de Cristo ou até mesmo antes de Cristo, tá? Outra civilização aí em destaque são os astecas. Os astecas eles já estavam mais concentrados na região do México. Na realidade, né, o império ele surge a partir de uma ilha que existia no centro ali onde hoje é a cidade do México, existia um grande lago e no meio desse grande lago uma ilha. O Império Azteca então ele começou a criar extensões dessa pequena ilha sob, né, o lago. Então aumentou expandiu a sua cidade, desenvolveu áreas de cultivo em balsas, né, que ficavam ali sob esse lago, né, e claro também souberam utilizar a água por meio dos seus sistemas de drenagem e aquedutos, beleza? Passando então por esse histórico, né, então fica aí bastante nítido a importância da água para que grandes civilizações pudessem se desenvolver. E hoje, né, nós temos todo esse avanço com relação ao uso do recurso. É claro que, mesmo com técnicas avançadas, né, como dessalinização da água, transposição de rios, como a gente tem aqui no Rio São Francisco, para levar água, né, para o sertão nordestino, as hidrelétricas. Então, passando por todas as tecnologias que foram desenvolvidas e sabendo que é um recurso finito, né? Essa água que a gente tem aqui no planeta, ela não se renova, né? A gente não tem como fazer mais água doce. A gente pode dessalinizar, algo que custa dinheiro, mas a água doce em si, a partir do momento que ela surgiu, é aquela já há milhões de anos. E mesmo sabendo disso tudo, o ser humano continua, né, impactando de forma bastante nociva o recurso. E dentro desse aspecto, a gente começa a tratar aí na página seguinte a questão do uso da água, né, as formas como o homem se utiliza. Os principais usos são o doméstico, o uso público, né, principalmente utilizado a limpeza urbana, nas infraestruturas, né, de serviços do governo, como hospitais, escolas, né, o comércio, uso recreativo, industrial, agropecuário e energético. Né? O energético, principalmente, geração de energia via hidrelétricas e também para resfriar as usinas nucleares. Dentro desses diferentes usos, a gente tem a agropecuária se utilizando de mais 70%, né? Ou sendo responsável, melhor dizendo, de mais de 70% do consumo de água no mundo. Depois vem a indústria, ela aparece, né, um pouco ali acima de 10%, e depois o uso residencial e vem as outras áreas, né? O que mais preocupa que dentro da agropecuária essa água ela acaba sendo contaminada, né? Porque ela é utilizada para irrigar os campos, mas esses campos também são pulverizados com pesticidas, né? Fertilizantes, adubos químicos, né? Que acabam contaminando o solo e também o lençol freático. Então a gente acaba, ao mesmo tempo,
né, que ela está ali ainda participando do ciclo hidrológico, mas passa a ser uma água contaminada, né, com produtos químicos que não deveriam estar inseridas, né, na sua fórmula, tá? E aí abordando, até falando nessa questão da contaminação, a gente já vê na página seguinte aí o subtítulo que fala da poluição das águas, né? Basicamente a gente trata, né, no texto aí sobre a poluição da água doce, né, rios e lagos que são completamente poluídos, principalmente dentro das grandes cidades, né, mas nas áreas no interior e rural também não ficam de fora. Acabei de falar sobre o uso de pesticidas, fertilizantes, né, e adubos químicos. Além disso, a gente pode citar a mineração também com produtos extremamente tóxicos, não só para o ser humano, mas também para o solo e para a água, tá? Mas em relação a essa poluição dentro, né, dos ambientes urbanos, dois são os principais focos da poluição da água doce. O primeiro é o chorume, o líquido residual, né, da decomposição da matéria orgânica do lixo. E aí a gente tinha aqui um grande exemplo desse uso irregular, que era o lixão de Gramacho, na Baixada Fluminense. Ele fica dentro de um manguezal. O manguezal é reconhecido uma área, né, um berçário da vida marinha. Então, como era um lixão, o terreno não era preparado. Então, vão se formando montanhas e montanhas de lixo. Aquele lixo ia apodrecendo, né, entrando em decomposição. Uma água preta, suja, infiltra no solo e chegava até as águas. É... Além disso, a gente tem vários exemplos dentro da nossa cidade de poluição é, por não só por chorume, mas também por efluentes que podem ser de esgoto ou industriais. E aí o exemplo estão nos rios das nossas cidades, né, que não são mais chamados de rios, são chamados de valões, né, que acabam sendo intensamente poluídos, uma falta de esgotamento sanitário, né? O Brasil, ao mesmo tempo que tem áreas como São Paulo e Rio de Janeiro, que na média, né, tem mais de 60% do seu território com esgotamento sanitário, e áreas como o norte do Brasil, né, que não alcançam nem 10%. Então, em todo o território, o recurso, né, principalmente no nosso país, acaba sendo impactado. Mas isso ocorre em todo o mundo, com menos casos, né, em países desenvolvidos, onde ao longo, né, das três décadas, últimas 3 décadas, criou-se, né, uma consciência ecológica sobre a preservação, né, da água. Mas um fato aí que também vale a pena de salientar, deixa eu aumentar aqui, é o caso da poluição das águas oceânicas, né? E aí a ponto de a gente encontrar no Oceano Pacífico, é uma ilha que concentra aí aproximadamente 80 mil toneladas de lixo plástico, numa área de quase 1.600.000 quilômetros quadrados, né? Acaba sendo aí ocorrendo essa uma junção do lixo devido a correntes marinhas, né, do Pacífico, que acabam concentrando essa ilha flutuante de lixo plástico na região do Pacífico, ali próximo ao Havaí, tá? Seguindo, página 736, é isso? Isso. Página 736, que acabou a 735, conflitos pela água. Lá no início, falando sobre a importância da água, né? E citei também que a redução desse recurso ao longo da história já leva e pode levar ao surgimento de conflitos. Aqui a gente vai ver algumas áreas ou regiões, né, do globo onde a questão da água resultaram em conflitos é, 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 mais violentos, tá? Primeira área destacada aí em relação à África, tá? Além, você tem ali, né, o recurso escasso devido à
em algumas áreas devido à ocorrência dos desertos, tá? E um desses conflitos ocorre numa área desértica, né? Na região do Rio Nilo. Então, o conflito em si está relacionado entre Etiópia e o Egito, né? A maior parte, 80% do Nilo está dentro do território etíope, né? E 20% dentro do território egípcio. Nos últimos anos, o governo etíope tem construído barragens hidrelétricas, o que tem diminuído o volume de água do Nilo, né, ao chegar no Egito. E por outro lado, por uma questão política, né, acordos entre os dois países, o Egito é que tem o direito à maior porcentagem, né, do uso dessas águas, tá? E o que acaba tornando o conflito um pouco mais tenso é que tanto a Etiópia quanto o Egito, nos últimos anos, né, a questão política se mostra bastante instável, o que pode ser um facilitador, né, para conflitos mais sangrentos com relação à posse da água. Seguinte, aí a gente tem a Ásia. O conflito destacado se dá pelo rio Mekong. É um rio que acaba banhando aí China, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. O abastecimento aí de água para Tailândia, né, Laos, Camboja e Vietnã está diretamente relacionado à utilização das águas do rio Mekong e nos últimos anos foi prejudicado pela construção de dezenas de usinas hidrelétricas, né, no trecho do rio que passa pela China, né? Isso faz com que a questão, né, na região se descontrole, porque os países também se veem no direito de desenvolver os seus projetos, né? Então você tem países ali como Camboja, Laos também passando a construir grandes barragens, né, hidrelétricas, então influenciando uma diminuição ainda mais, né, do recurso para os países que ficam mais próximos à foz, né, do rio Mekong, tá? Fechando aí a página e os conflitos, a gente tem o Oriente Médio, tá? Principal área ou de maior destaque de conflitos em relação à água está no conflito entre judeus e árabes, né, Israel e os demais países. Num desses conflitos, a Síria, né, detentora de uma região onde fica, né, na realidade, a nascente do Rio de Jordão, anunciou alguns projetos de construção de barragens, o que diminuiria o acesso à água para Israel, claro, motivando um descontentamento. Esse descontentamento gerou conflito, né, foi a Guerra dos 6 Dias. O conflito, de um lado, tendo Israel, do outro, Síria e Egito, né? Como consequência do fim do conflito, Israel vencedor, com apoio dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, ou Reino Unido, tomou, né, as colinas de Golã, região onde era nascente, né, onde é nascente do Rio Jordão e antes de posse da Síria, e também o Canal de Suez, importante área, né, de acesso para o comércio marítimo, né, do Egito para todo mundo, né? As colinas de Golã até hoje continuam de posse de Israel, né? E o Canal de Suez foi devolvido por meio do Acordo de Camp David no início dos anos 90 entre Israel e alguns países árabes, tá? Além da região ali de Israel, há também um conflito, né, recente relacionado a outra região, né, da Ásia, próximo ou também ali dentro do Oriente Médio, que está relacionado à Turquia, Iraque e Síria, né, a região fronteiriça entre os três países, né, a Turquia, território turco, ficam as nascentes do Tigre e Eufrates,
O governo turco nos últimos anos vem desenvolvendo também, né, projetos com barragens, né, e hidrelétricas, desvios do curso desses rios, o que traria, né, uma diminuição do volume de água para a Síria e o Iraque. E alguns pequenos conflitos armados na fronteira dos três países, né, já foram relatados por essa questão da água. Tá? Na página seguinte, né, que é o final do nosso capítulo, a 737, a gente tem a questão da água no futuro. Né? Então, vai tratar um pouco dessa distribuição, né, falando que é um recurso que não chega de forma igualitária para todos no mundo e não é apenas uma problemática global, é uma problemática local. Né? Você vê o Brasil, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, com o maior rio em volume e extensão, um país com um número elevado de bacias hidrográficas, e mesmo assim a gente tem o sertão nordestino, né, que é uma região que sofre durante anos, algumas áreas durante anos, meses, né, sem a ocorrência de chuva. Né? Então, a questão em si, né, para o futuro da água, ela passa muito com as ações humanas. Né? Então, de que forma o homem daqui para frente ele continuará tratando esse recurso essencial? Porque da forma que ele tratou até agora, não foi a melhor. Né? A gente vê aí um alto número de poluição, o aquecimento global diretamente interferindo na água doce, porque derrete as calotas, né? A calota polar, não só do norte, mas no sul. Ao sul é essencial, porque é onde estão as geleiras com a maior parte da água doce, né, no mundo, em áreas continentais. Né? Essas geleiras são não só o continente antártico, mas também os picos, né, nevados por todo o mundo. Então, o aquecimento global interfere diretamente no derretimento, a perda ano a ano dessa água doce, a questão das poluições e não querendo, né, alguns estudiosos não querendo ser catastrófico, mas o que dizem é que no futuro pode acabar sendo, né, a água o causador de conflitos pelo mundo. Né? Então, o que a gente tem que colocar em mente é que é um recurso infinito se nós preservarmos, mas se continuarmos utilizando o desperdício mesmo, né, diário, ele pode se tornar um recurso finito, né? Ele pode ter fim. Então, as ações, desde o nosso cotidiano, né, no uso diário, como no uso comercial ou econômico, ele deve ser revisto, né, para que nós possamos manter um recurso que é essencial para a nossa existência. Beleza, galera? Então a gente fecha aqui a matéria da prova. Né? Eu sei que ainda tem aí 2 capítulos, mas para que não fique muito tumultuado, eu vou parar aqui. Vocês vão fazer aí os exercícios do capítulo, tá? E na semana que vem eu vou mandar para vocês uma revisão e a gente vai fazer também uma reunião no Meet, né? Para fazer uma revisão aí para a prova. Beleza, galera? Um abraço a todos. Até a próxima.